Vamos agora, na opinião de Kenny Braga, o melhor time da história do Internacional. Posição por posição. Do goleiro ao ponto esquerda. Escale os melhores da história do Inter, Kenny Braga. É difícil fazer isso assim. Do nada, improvisadamente é difícil fazer assim. Né? Porque o Internacional teve grandes jogadores através da sua história, tu entende? E eu temo cometer uma injustiça com esses jogadores. Mas a gente está aqui para cometer injustiça. Que não forem escalados. Mas eu prefiro te dizer o seguinte, eu prefiro te fazer o seguinte, o Carlitos, por tudo que nós falamos dele, seria um jogador nesse meu time. Certamente, Carlitos. O Tesourinha seria um jogador também no meu time, tu entende? Talvez o centroavante fosse o Claudio Miro, que já jogou mais recentemente no Entrada Vestígio. Foi o jogador que atuou na inauguração do novo Beira-Rio, o Claudio Miro. Ele fez gol, não foi? Fez gol. Contra o Benfica? Contra o Benfica. Então, talvez o Claudio Miro. Aí na zaga tem muitos jogadores assim também importantes, mas eu prefiro fazer jogadores de meio campo. O Carpegiani, talvez o melhor jogador de meio campo que eu tenha visto no Internacional, no futebol brasileiro, mais que o Falcão. O Carpegiani foi extraordinário jogador. Pô, mais que o Falcão para mim foi forte, hein, Ken? Na zaga do Internacional, Dom Elias. Dom Elias já esteve aqui, sabia? Dom Elias Figueroa Brander. Já esteve onde tu sentou aí. Dom Elias, que está morando no Chile, né? Isso. E é um cara extraordinário, eu gosto muito do Dom Elias Figueroa. E o Elias. Mas acontece o seguinte, que nós tivemos também, no rolo compressor, era um jogador extraordinário, que era um negro, chamado Nena, que quando eu lancei o meu livro do rolo compressor, eu lancei numa livraria do Mercado Público de Porto Alegre. E o Nena veio, o Nena morava em Goiânia e veio com a esposa dele, ainda era vivo e veio. E foi um momento de grande alegria, em primeiro lugar, porque estava o Nena junto comigo. Sim. E em segundo lugar, porque nós ficamos lá, foi talvez a sessão de autógrafo mais durou 4 horas, eu não aguentava mais da autógrafo. O punho... Eu não aguentava mais, sabe? Mas ele esteve aqui comigo. Mas esses jogadores mais recentes, tu não elegeria Índio, Bolívar, D'Alessandro, Fernandão? D'Alessandro, eu colocaria o D'Alessandro. Colocaria o Fernandão também. Porque o Fernandão foi um ídolo no Internacional, né? Um extraordinário jogador no Internacional, infelizmente vítima daquele acidente tenebroso, terrível que sofreu o Fernandão. Então, que são muitos jogadores, eu tenho medo de cometer uma omissão. Mas eu tenho a impressão que esses jogadores... Porque aí tu tinha que colocar jogadores da década de 40, sim, jogadores da época de 50, que aí já era outro time. Não, Kenny, eu acho curioso isso, Kenny. É muito difícil. Tu tem 80 anos, tá? Vou arredondar. E aí quando eu converso com meus amigos, eu tenho 40, tá? Até a metade da tua idade. Eu converso com os meus amigos, as seleções são muito diferentes. Por quê? Porque tu viste muito mais gente jogar e tu tem muito mais história sobre o rolo compressor do que a rapaziada de hoje em dia, que colocaria, por exemplo, quase que o time dos últimos 30 anos aí do Inter. Embora eu não tenha visto jogar o time do rolo compressor, obviamente que eu não vi. Sim, mas tu fez um livro e pesquisou. Não, pesquisei. Evidentemente que eu não vi o time dos anos 50, que era o time do seu Teté, que era um grande time de futebol também internacional nos anos 50. Eu não vi simplesmente porque nessa época eu não morava ainda em Porto Alegre. Sim, não tinha como. Não tinha como ver. Então não vi. Mas como eu sou estudioso da história do Internacional, eu sei quais foram os grandes jogadores naquela época de 1950, tu entende? Mas é muito difícil tu fazer uma seleção do Internacional de todos os tempos. É muito difícil tu fazer.